Olá, eu sou a Prof. Victoria e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 4 passos que facilitam a alfabetização de uma criança que tem TDAH. E embora esses passos eles sejam muito aproveitados por quem tem TDAH, qualquer criança se beneficia dele, certo? Mas antes da gente começar, eu vou pedir para tu deixar o teu like, te inscreveres no canal e compartilhar esse vídeo com quem tu aches que vai fazer um bom proveito. Mas vamos lá. Por que a gente está falando de TDAH de forma específica? Porque as crianças que têm TDAH, geralmente, e principalmente aquelas crianças que têm o predominantemente desatento, elas têm dificuldades no processo de alfabetização, dificuldades no processo de aprendizagem em geral, né? E isso acontece porque elas têm um déficit na memória causado por um déficit na atenção. Elas não conseguem focar a atenção delas naquilo que é necessário, e isso gera um problema de memória. E como a aprendizagem é um trabalho de memória, isso causa um problema, um déficit na aprendizagem. E falando de alfabetização, isso compromete duas coisas: o conhecimento alfabético, que é o conhecimento das letras, e a consciência fonológica, que é essa relação entre a fala e a escrita. E também, como parte da consciência fonológica, a relação entre o som da letra, né, o som que a letra produz, e a forma visual dela. Mas vamos lá. A primeira grande dica que eu dou é incentivar a leitura, mas não é de qualquer maneira. As crianças com TDAH, elas costumam ter também um hiperfoco. Às vezes a gente acha que o hiperfoco está ligado só ao TEA, mas na verdade, crianças com TDAH, quando encontram alguma coisa que interessa muito elas, aquilo gera um hiperfoco. Então é muito comum a gente ver crianças, por exemplo, eu já tive um aluno que adorava quebra-cabeças. Então ele tinha um hiperfoco em quebra-cabeças, porque no momento que ele estava brincando com aquilo, ele não se interessava por mais nada, ele não ouvia, ele não respondia a estímulos. Então ele estava hiperfocado naquilo. E no momento em que a gente está falando de leitura, é importante a gente levar em conta os gostos dessa criança. Isso vai fazer com que ela veja sentido em aprender a ler. Então, a criança gosta de futebol, então procure livros relacionados a futebol. A criança gosta de carrinhos, então de carros. Então, procure livros relacionados a isso, procure palavras relacionadas a isso. E torne isso um hábito. Reserva uma hora, que seja uma meia hora, que seja 20 minutos, para a criança poder explorar os livros. Não necessariamente ela vai ler no primeiro momento, né? Mas pode acontecer dela se interessar pelas imagens, dela e a partir disso despertar curiosidade sobre aquilo que está escrito, ou mesmo você pode ler para a criança, né? Enquanto pai, enquanto mãe, ter aquele momento com o seu filho de leitura, e no momento da leitura pode ir apontando com o dedo quais as palavras que tu tá lendo, certo? E na sala de aula também, é importante que a gente tenha um cantinho com alguns livros, que as crianças vão até a biblioteca de forma rotineira. Então, é importante incentivar a leitura para que as crianças vejam por que elas estão aprendendo a ler e escrever. Que elas coloquem sentido e queiram aprender a ler e escrever, queiram se alfabetizar, certo? Então, essa é a minha primeira dica. A segunda dica: focar na consciência fonológica, que é um dos déficits causados pela questão lá da memória e da atenção. A consciência fonológica, pessoal, ela é a chave para o processo de alfabetização de sucesso. O que eu recomendaria? Muita brincadeira com rima, muita brincadeira com aliteração, que é o som inicial das palavras, jogos de formação de palavras, trio de rimas, tira e põe em sílaba, são ótimos jogos para quem consegue adquirir e ter um momento de brincar com a criança, certo? A melhor maneira de trabalhar a consciência fonológica, se a gente está falando, né, se tu és mãe, és pai, é de forma lúdica, então é brincando, é jogando com a criança, certo? Então, focar na consciência fonológica é muito importante. Outra coisa importante, que é a terceira dica,
instruções curtas e diretas. E aí isso vale tanto para atividades rotineiras, que não sejam escolares, quanto atividades escolares. Se a instrução de alguma atividade ela é muito extensa, a criança com TDAH tende a se perder nesse monte de palavras, nessa instrução muito grande. Então, procure ser o mais breve e mais direto ou direta possível. Se a tarefa for muito longa por si só, tenta segmentar essa tarefa em pequenas tarefas, né, em atividades menores, certo? E a minha quarta e última dica é reforço positivo. Tentar valorizar cada acerto que aquela criança tem, ou cada tentativa de acerto, valorizar o seu esforço em tentar aprender, já é um reforço positivo. Uma outra estratégia é uma recompensa. Então, geralmente é muito interessante para aquelas crianças que já estão numa fase de ter uma repulsa por atividades escolares. Procura fazer um combinado com a criança de que no momento em que ela fizer o tema, depois vai ser ofertado para ela uma coisa que ela gosta. Ela pode jogar 10 minutos a mais de videogame, ela pode comer uma sobremesa diferente, né? Eu não digo para fazer isso sempre, para fazer isso todos os dias, mas principalmente no início ali, até que aquilo se incorpore na rotina da criança, até que ela tenha o hábito de estudar, que ela saiba a importância de respeitar os horários, a hora de fazer o tema, a hora de fazer o trabalho, a hora de estudar, certo? Principalmente nesse início é bem importante. Então, o reforço positivo, ele é uma chave para ajudar qualquer criança, na verdade, a compreender a importância de fazer as coisas, certo? Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like e também compartilhar com quem tu achas que vai fazer um bom proveito. Essas são as minhas dicas para quem tem filho, filha ou aluno com TDAH, certo? Para ajudar na alfabetização. Muito obrigada para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.